Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Thalita, do Conversas Literárias. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu considero essencial para quem quer transformar planos em realidade. Quem quer pegar os sonhos, transformar eles em um planejamento e esse planejamento em realidade. A gente vai conversar hoje com um livro que chama Simplifique Sua Vida, uma revolução. Por que esse livro é interessante? Por que ele conversa com a gente? Esse livro conversa com a gente na medida em que ele mostra para a gente que uma vida que não está organizada e que não está simples não nos leva a lugar nenhum. Pode parecer estranho, porque talvez a ideia de simplicidade nos remeta a algo pequeno. Muito pelo contrário. Aquilo que é simples é o que facilita a nossa vida. É o que permite a gente transformar de novo o sonho em realidade. Uma vida desorganizada, uma vida abarrotada de coisas, não nos permite escolher nossas prioridades. A gente já gravou um vídeo sobre isso. Se você não sabe qual é a sua prioridade e se você não faz escolhas para selecionar essa prioridade, você não consegue chegar a lugar nenhum. Porque você fica correndo igual barata tonta, tentando fazer uma coisa, fazendo outra e aí não fazendo nada com eficiência. Então, esse livro propõe que a vida seja dividida em fases, em momentos, em que a gente vai organizar essas áreas da nossa vida. E quais são essas áreas da vida que ele propõe que a gente se organize? Ele fala em primeiro as nossas coisas, depois o nosso dinheiro, depois o nosso tempo, a nossa saúde, as outras pessoas, os nossos relacionamentos, o nosso parceiro, e aí talvez as pessoas bem mais próximas de nós. E o sétimo e último degrau, que sou eu. Né? Então, percebam que essa escada, né, ela vai evoluindo, ela vai crescendo até que eu chegue no meu núcleo mais íntimo, que é onde sim eu preciso estar muito bem organizada. Também não adianta um ambiente externamente organizado se internamente eu não estou bem, né? Porque vai acabar refletindo. Então, hoje a gente vai conversar com esse livro e para hoje eu selecionei um subtítulo da parte do tempo. Depois eu posso a gente vai trabalhar com ele mais, né? Mas hoje a gente vai trabalhar com essa questão do tempo. Como é que a gente organiza o nosso tempo? Será que ele está bem organizado? Ou será que a gente acaba se perdendo nas várias necessidades que existem hoje, nas várias demandas que chegam até a gente hoje? Eu vou fazer uma comparação com as mulheres de hoje e as mulheres de séculos atrás. As mulheres de séculos passados, vamos tomar o exemplo aqui do Brasil, né? Porque a gente sabe que a realidade muda muito de acordo com a cultura, de acordo com o local. Mas aqui no Brasil, por exemplo, as mulheres de alguns séculos atrás sequer podiam votar. Votar é muito recente na história da mulher. Então, há alguns séculos atrás, o que cabia a nós mulheres? Ser mãe e dona de casa e uma boa esposa. Somente isso. A grande parte das mulheres sequer eram alfabetizadas, porque as famílias acreditavam que não era muito necessário para as mulheres estudarem, já que elas seriam mães e donas de casa e esposa e a educação não iria interferir nisso. Então, a vida da mulher era muito pequena, era muito restrita. Só que, ainda bem, os tempos mudaram e hoje nós somos tudo, né? A gente estuda, a gente trabalha, a gente é mãe, a gente é mulher, a gente é ativista, a gente é eleitora.
E ótimo, e que bom que nós podemos ser tudo. Hoje nós ocupamos todas as funções. Não existe hoje, pelo menos aqui no nosso país, na nossa cultura, um espaço em que as portas estejam fechadas para as mulheres. Mas muito bem, para todo ônus existe para todo bônus existe um ônus, né, gente? A gente sabe disso, né? E o estar ocupando tantos papéis também tem um preço pra gente. A gente tem que fazer tudo, a gente tem que dar conta de tudo e isso nem sempre é muito fácil, né? A gente tem que ser mãe, a gente tem que ser esposa, a gente tem que ser uma excelente profissional, a gente tem que saber falar outra língua, a gente tem que, além de cozinhar bem, eu tenho que também saber tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E quando termina o dia, a casa deve estar limpa, os filhos devem estar bem cuidados, todas as tarefas prontas e eu devo estar pronta, preparadíssima para o meu próximo dia de trabalho. Isso não é muito fácil. Então, diante desse preço que a gente paga, né, por ser o que somos hoje, a gente às vezes se perde diante de tantos papéis e fica se sentindo desgastada. Porque cansa mesmo, né? É tanta coisa que cansa. Então, essa parte do livro, ele fala de como vamos organizar o nosso tempo. Vou ler uma parte para vocês. Aprenda a determinar seu tempo ativamente. Em relação ao tempo, a situação inicial é mais clara e justa do que em relação a qualquer outro recurso. Cada um de nós dispõe de 24 horas por dia. Então, por que será que uns não têm tempo e outros ficam entediados sem ter o que fazer? É porque a expressão não ter tempo está nos enganando. Se uma pessoa não tem tempo, não é por haver desordem em seu tempo, mas é por haver desordem em suas tarefas. São numerosas demais, grandes demais, insignificantes demais para as 24 horas disponíveis. Então, simplificar não significa economizar tempo, mas economizar tarefas. O importante não é gerenciar o tempo, mas gerenciar a si mesmo. É esse o segredo no terceiro nível da pirâmide de sua vida. Abrir uma brecha num lugar, desistindo de atividades supérfluas e fazendo de uma de suas numerosas atividades a mais importante. Assim, você experimentará a sensação maravilhosa de ser o dono ou a dona do seu tempo, podendo começar a escalada para o próximo nível do caminho da simplicidade. Então, o que ele fala é muito importante. Gente, o dia tem 24 horas, ponto final. Todos nós sabemos disso, a gente aprende isso lá na infância. Quantas horas tem um dia? 24 horas. Então, não adianta você pensar assim, eu tenho que fazer isso, talvez imaginando que o dia tem 48 horas. Não, não tem. Então, o que ele fala é, gerencie suas atividades, priorize. Qual é realmente a atividade que vai levar você para onde você quer chegar? Dessas atividades que você tem para fazer, o que realmente vai te aproximar do seu projeto de vida? É isso que a gente tem que fazer. E por mais que talvez seja difícil, as outras devem ser abandonadas. Porque senão eu nem me aproximo do meu projeto de vida, não realizo o meu projeto de vida e também não vou fazer as outras coisas. Porque talvez vão ser coisas que eu vou fazer sem interesse, sem a real motivação e não vou fazer com excelência. Então, quando eu gerencio e priorizo, a minha vida flui, a minha vida anda. E aí, um pouco mais para frente, nesse mesmo capítulo, ele falou de uma coisa que eu achei essencial. Ele falou o princípio do melhor agora. É uma situação que, para mim, me falou muito alto, porque eu já me vi numa situação como essa. Vou ler para vocês. O princípio do melhor agora. Esse princípio pode ser demonstrado muito bem como uma situação cotidiana.
você flagra flocos de poeira se acumulando no canto de um quarto. Reação 1. Você suspira. Está na hora de fazer uma limpeza geral na casa, uma ação radical. E você acaba deixando a sujeira onde ela está, porque limpar aqui não seria mais do que uma gota no oceano. Reação 2. Você pega a bola de poeira com a mão e joga fora. A reação 1 é o perfeccionismo. De fato, essa seria a solução mais certa, porque se a poeira está se acumulando aqui, então com certeza em outros lugares também estará. Porém, a limpeza geral planejada, na maioria dos casos, nunca acontece. E o problema concreto fica, por enquanto, sem solução. A reação 2 é a solução simples e pragmática. Tem duas vantagens sedutoras. O problema detectado está resolvido e nada impedirá você de realizar a grande limpeza geral. O consultor de empresa suíço Samuel Brunner não cansa de apregoar a executivos obstinados em qualidade total a meta, tão bom quanto for preciso, não mais do que isso. Desaperfeiçoar significa ter a coragem para improvisar e tolerar falhas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando da gente não criar grandes expectativas, né? E tem muito a ver com isso. Vou repetir essa frase aqui. É tão bom quanto for preciso. No caso aqui, ficou claro que a casa, sim, precisava de uma faxina geral. Mas naquele momento isso não é possível. Então vamos fazer o que é possível. Naquele momento era possível o quê? Limpar aquele móvel, que já dava uma aparência melhor para o ambiente. Vamos imaginar que é um móvel no hall de entrada da sua casa e que ele está ali empoeirado. Se você limpa aquele móvel, você já dá uma imagem melhor para a sua casa e resolve uma primeira questão. Mas se o seu pensamento é assim, nossa, ai, a minha casa toda tá imunda e eu não consigo limpar e tá tudo ruim e por causa disso eu não vou poder fazer mais nada. Percebe que além de não resolver um problema que você poderia ter resolvido, você começa a criar outros? Porque aí você fica desanimada, você acha que você não é capaz, que não vai dar tempo. Aí você talvez até deixe de participar de um evento porque sua casa está muito suja. Então, a gente deve aprender com essa frase aqui, tão bom quanto for preciso. Se naquele momento o que dá para fazer é aquela limpeza ali naquele móvel, ótimo, eu vou fazer aquilo. E vou me organizar para daqui a alguns dias ou até amanhã, na semana que vem, eu vou fazer sim uma faxina geral na minha casa. E aí me organizar também para que não fique acumulando poeira nos móveis. Eu posso limpar a casa por áreas em dias, por exemplo, na segunda eu vou limpar, se eu tenho pouco tempo, o que eu posso fazer é organizar de determinada maneira. Olha, segunda-feira eu vou limpar a sala, na terça eu limpo os quartos e por aí eu vou escalonando as minhas tarefas de forma que elas se realizem sem que isso fique muito pesado para mim, sem que isso me impeça de fazer coisas que são realmente prioridade. Porque, por exemplo, vamos imaginar que porque você descobre lá a poeira no seu móvel e aí você fica ali desesperado com a poeira e você acha que você é a pior pessoa do mundo porque você não dá conta de cuidar da sua casa e aí você resolve que naquele momento é o momento, pronto, não vai passar de hoje, eu vou fazer essa faxina pesada agora. E aí você começa a limpar tudo e tira tudo para fora e faz aquele caos na casa e aí você se esquece de um compromisso que você tinha, que era o seu compromisso prioritário. Era o compromisso que ia te levar à realização do seu projeto de vida. Ou você esqueceu uma reunião de trabalho, ou você se atrasou, ou você chegou sem preparo. Por quê? Porque você se prendeu na faxina da sua casa. E aí o que acontece? Você dá um passo para trás na realização dos seus projetos e aquela faxina que tanto te ocupou não vai te trazer realização. Por quê? Porque ela te roubou
de algo que era mais importante. Então, no começo desse capítulo, quando ele fala, não é gerenciar o tempo. A gente tem 24 horas no dia, pronto e acabou. Ninguém tem 25 ou tem alguns que tem 23. Não, todos nós temos exatas 24 horas no dia. Então, a questão é gerenciar o que é prioridade para você. Se você, por exemplo, um outro exemplo que a gente pode citar, mães que estão com bebês pequenos. Gente, não dá para fazer tudo. Não dá para ser a mulher de antes com o neném no colo. Então, tem coisas que a gente vai precisar deixar para lá. E entender que naquele momento aquelas outras coisas talvez não vão ficar tão bem feitas, porque a prioridade agora é meu filho pequeno. Eles crescem rápido, crescem até rápido demais. E aí sim você vai poder trocar as suas prioridades. E então, a grande questão é: saiba priorizar. Primeiro, saiba elencar aquilo que é importante para você. Quais são os seus projetos de vida? Quais são os seus objetivos, né? Aproveitando que a gente está no final do ano, né? O que você quer fazer nesses 2 meses que a gente tem aí para o final do ano? Eu estou gravando esse vídeo em novembro. Esses 2 últimos meses, o que você quer? E tem até um livro que chama Uma Única Coisa, que ele ensina isso, da gente estar absolutamente focado numa coisa. Então, assim, é isso que você quer? Então, vamos priorizar isso? Vamos usar essas nossas 24 horas para que eu possa alcançar aquilo que eu quero. Mas sabendo que algumas coisas vão ter que ser deixadas de lado. E que eu vou ter que aprender a lidar com isso. Não dá para fazer tudo, não somos multiuso, não somos multitarefas, apesar das frases que dizem, né, a respeito, por exemplo, das mulheres, a mulher consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, ninguém consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. No máximo que isso vai causar pra gente é um desgaste pessoal enorme, porque eu vou ficar tão sobrecarregada de tanta coisa que quando chega no final do dia a minha sensação é: tô morta. Não aguento mais. E é péssima essa sensação. E sabendo que muitas das coisas que a gente começou a fazer não estão tão bem feitas assim, porque ninguém consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, a nossa conversa hoje é sobre isso. Escolham, façam escolhas. O que é realmente importante para mim? O que está dentro do meu projeto de vida para esse ano ainda? Ou para os próximos 6 meses, e o que eu preciso fazer para chegar, para alcançar esse projeto, para tornar esse projeto realidade. A partir daí, priorizar. Então, isso aqui vai ter que ser deixado de lado. Isso aqui não vai dar para continuar agora. Eu vou ter que dizer não para algumas pessoas. Olha, não dá, nesse momento eu não posso te ajudar, nesse momento eu não posso estar com você, porque eu estou priorizando esse meu projeto de vida. E assim as coisas vão começar a fluir. E assim vocês vão perceber que sim, o dia tem 24 horas, mas que essas 24 horas estão sendo muito bem aproveitadas. Então, gente, repetindo a frase, eu queria que vocês lembrassem disso. Quando vocês estiverem aí perdido, nesse turbilhão de coisas que hoje a gente é chamado a responder, né? Vocês se lembrem dessa frase, tão bom quanto for preciso. Eu não tenho que fazer tudo, eu não tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que ser excelente nas minhas atitudes e nas minhas atividades, mas eu não tenho que dar conta de tudo, porque isso não é possível. É humanamente impossível a gente dar conta de tudo. Então, priorizem. Gente, obrigado. Mais uma vez eu vou pedir para vocês, se o vídeo foi útil, que vocês compartilhem com amigos, com colegas que estejam precisando ouvir essa mensagem. E se puderem, curtam o vídeo. Muito obrigado. Até uma nossa próxima conversa. Tchau.